Olá pessoal, então nós vamos ver nesse vídeo é, a, a carga móvel, né, rodoviária e ferroviária conforme as normas brasileiras, né? Então seriam as cargas a serem consideradas no projeto de pontes rodoviárias, né, e de pontes ferroviárias. A carga móvel, né, que seria a carga útil, a carga dos veículos, né, que nós vamos examinar. Então nós vamos examinar primeiramente aqui a carga móvel rodoviária, que é objeto da NBR 7188, que é a nossa norma que estabelece as cargas a serem consideradas no projeto, né, de pontes rodoviárias. Pois bem, então essa é a figurinha básica, né? Vocês têm no site o próprio texto da norma, tá? Nós vamos ver aqui apenas a questão, resumidamente aqui, a parte mais essencial, né? Mas tem mais, um pouco mais de detalhes lá. Não é uma norma grande, é relativamente curta, tá? A representação do carregamento. Então, o veículo de projeto, né, considerado nessa norma, é um veículo que tem 6 metros de comprimento e 3 metros de largura. Então, a primeira coisa que ela é definida é a área do veículo, tá? Então, o veículo ocupa essa área de 6 por 3, né, 18 metros quadrados. Então, depois nós vamos ver o peso desse veículo e a distribuição dos eixos, né, e o peso, portanto, de cada roda desse veículo. Agora, é considerado também, em volta do veículo, uma carga P, minúscula, como está colocado aqui, uniformemente distribuída, né, que vai depender da classe da ponte, tá? Ela vai ser ou de 5 kN por metro quadrado, que é 500 kg força por metro quadrado, né? Ou podendo chegar a 400 kg, né, para os veículos de uma classe menor, de 400 kg por metro quadrado. Então a geometria do veículo seria essa. Essa carga P em volta, ela não tem tamanho, tá? Porque exatamente ela vai ocupar, nós vamos ter que estudar, a posição mais desfavorável em cima do tabuleiro da ponte, né, para o esforço que você está calculando, seja o esforço máximo de momento, por exemplo, na viga ou na laje, né? Então você vai ter que dispor, né, essa carga em cima do tabuleiro, vai ter que estudar a pior posição ou a posição mais desfavorável, né, que vai dar o maior esforço naquela seção que você está considerando. Então, para isso, nós vamos depois definir a questão do que é o conceito de linha de influência, né, que vocês já viram nas cadeiras precedentes aí, eu acho que de mecânica, né? E vamos revisar, porque vai ser muito importante agora, justamente o conceito de linha de influência e superfície de influência, tá? Para a determinação justamente dessa posição mais desfavorável da carga. Pois bem, então, no Brasil, existem 3 classes de pontes, né, que podem ser consideradas. A ponte de classe mais elevada é a chamada ponte classe 45, tá? Que é a utilizada nas rodovias federais e estaduais. Tá? O que significa dizer que a ponte é a classe 45? Significa dizer que o veículo de projeto, que é esse aqui, o peso total dele é 45 toneladas ou 450 kN. Tá? Então, as pontes estaduais e federais são obrigatoriamente calculadas para a classe 45. Depois você tem uma classe com a carga menor, que seria a classe 30, tá? Em que o veículo vai pesar 30 toneladas. Tá? E aqui também, eu acabei esquecendo, né? Existe a tabelinha da carga externa, né? Que é o valor do P minúsculo. E existe também um P' que não está nem representado nesse desenho, que é a carga a ser considerada nos passeios, né? Às vezes a ponte tem a área do veículo, né, e a área de pedestre. Então, na área de pedestre pode se considerar uma carga menor. Então, por exemplo, na classe 45, o veículo pesa 45 toneladas ou 450 kN. A carga em volta do veículo é de 5 kN por metro quadrado. E a carga no passeio, né, ou na calçada, vamos dizer assim, onde só passa pedestre, seria de
3 kN por metro quadrado ou 300 kg por metro quadrado, tá? Na classe 30, então nós vamos ter um veículo mais leve, 30 kN, tá? 30 toneladas, ou seja, 300 kN, tá? A carga externa, ou chamada carga de multidão, né? É 500 kg por metro quadrado, é igual a da classe 45. E também o passeio permanece 300 kg por metro quadrado ou 3 kN por metro quadrado. Essa classe 30, pessoal, ela pode ser usada em algumas rodovias vicinais ou rodovias de acesso apenas a locais turísticos, né, em que você não vai ter a passagem de cargas pesadas, você vai ter pequenos caminhões, ônibus turísticos, né? Então pode-se adotar essa ponte classe 30 para poder baratear o custo, né? E finalmente a gente tem a classe 12, né, que seria uma classe menor ainda de carregamento, né, em que eu tenho um peso total do veículo de 12 toneladas, com, portanto, 120 kN, né? A carga de multidão em volta é 4 kN por metro quadrado e a carga no passeio continua o mesmo, né? De 3 kN por metro quadrado. Tá certo? Então essa é a carga, né? Essa vamos dizer assim, os dados básicos, né, do carregamento de carga móvel aqui no Brasil. Então vem logo uma primeira pergunta aqui, né? Nós temos só um veículo, né, considerado, né, que é uma coisa estranha, né, porque normalmente existem composições, né, de caminhões em cima da ponte e tal. Como é que isso aí seria considerado, né? Bom, esse nosso modelo de carga, né, ele é copiado ainda das normas alemãs, né, ainda lá dos anos 30, né, no século 20, tá? Em que esse modelo era baseado, né, vamos dizer assim, num conceito militar, né, em que o veículo de projeto seria um tanque, né, um tanque de guerra, e a carga em volta seria veículos menores ou a própria infantaria, né? Então esse era o conceito, né, de carga móvel desenvolvido lá pelos anos 30 lá na Alemanha, que foi então copiado no Brasil, mas com a intenção de usar as tabelas que nós até vamos ver mais na frente, de dimensionamento de laje de tabuleiro, as famosas tabelas do Risch, né, que permitem calcular os esforços de carga móvel, né, de ponte rodoviária para a laje do tabuleiro de pontes. Então talvez tenha sido mais com essa intenção, né, que esse modelo de carregamento foi adotado, tá? Esse carregamento permanece até hoje, né, embora as normas europeias tenham evoluído bem, né, o Eurocode hoje considera já veículos, né, embora considere um único veículo por faixa, né, mas ele vai considerar um veículo mais pesado caminhando em cima de uma faixa da ponte, na outra faixa seria um veículo mais leve. De qualquer forma, eles já não estão tratando mais apenas com um único veículo, tá? Mas isso foi tem essa reformulação do Código Europeu, veio muito em cima da possibilidade hoje em dia de toda essa análise ser feita automaticamente através de programas computacionais, né? Porque imagine você considerar essas várias hipóteses, né, de caminhões em cima da laje, fazer isso manualmente, como era feito, vamos dizer assim, nos anos 30, né, quando esse modelo de um único veículo foi adotado. Então, com o advento então dessas programações automáticas, e o computador faz o estudo, né, das posições mais desfavoráveis do veículo, então as normas se permitiram a considerar uma situação mais parecida com a realidade atual, né? Mas a norma brasileira ainda, já houve algumas discussões mais recentes de alteração, né, dessa norma, tentando talvez encaminhá-la para uma nova readaptação parecida com a que está posto hoje no Eurocode, né? Mas isso ainda não foi implementado e essa norma ainda está em vigência. Nós vamos ver que esse texto aqui é de 1984, mas ele sofreu recentemente uma alteração
tá? Mas que não mudou essa questão da geometria, por isso que ela está sendo apresentada ainda, tá? Ela mudou apenas alguma parte do chamado coeficiente de impacto vertical, que é um assunto que nós vamos ver mais na frente. Então, mas por que não mudou? Porque foram feitos novos estudos, né? Em função de quê? Em função das situações reais de tráfego que existe no Brasil, né? Considerando as situações em cidades com tráfego bastante intenso, né? Como por exemplo na cidade de São Paulo, né? Nas rodovias do interior de São Paulo e em outras localidades, é feito estudo de tráfego e pesagem desses veículos, né? E pega-se algumas pontes típicas e se analisa os esforços, né? Quando se submete essas pontes características, né? A esse tráfego que seria o tráfego real no Brasil. E o que se constata é que ainda esse modelo aqui de veículo único mais pesado com carga distribuída, né, ainda dá esforços maiores, né, ou iguais aos modelos simulando a situação real. Querendo dizer o quê? Querendo dizer que esse modelo, que não é um modelo realístico, né, é um modelo meramente de projeto, né, ele ainda é satisfatório, né, para atender a situação real de tráfego existente no Brasil. Então, por isso é que esse modelo de carga móvel ainda é adotado, né, no Brasil, e acredito que por algum tempo ainda, tá? De sorte que essas verificações mais recentes constataram que esse modelo ainda pode representar, né, de alguma forma, ou não há risco, né, em adotar esse modelo aqui para o projeto em face do que está acontecendo efetivamente no tráfego real, né? Então é simulado engarrafamentos, as simulações reais com os pesos, né, atuais dos nossos veículos, tá? Então, quando um veículo, por exemplo, novo, um caminhão, alguma coisa, tem que ser lançado no Brasil, né, os órgãos, por exemplo, tipo DENIT, tem que aprovar o peso dos eixos, etc., para verificar se esse veículo, ao passar pelas pontes, né, não vão danificar, né, as nossas pontes, tá? Se os esforços que vão produzir na estrutura vão ser menores, né, do que os esforços para quais elas foram calculadas, ok? Bom, historicamente também, acho que é bom falar isso, porque às vezes você pode estar numa situação de examinar pontes bem mais antigas, né? Houve uma evolução considerável no Brasil, né? Antigamente você tinha no começo, talvez lá pelos anos 30 no Brasil, a maior carga era a classe 24, portanto era de 24 toneladas. Depois, já nos anos 60, aparece a classe 36, portanto 36 toneladas, né? E agora vem nos anos 80 já, né, o surgimento dessa classe 45 que permanece até hoje. Na Europa existe uma classe ainda maior do que essa aqui para as autoestradas, que seriam as pontes com classe 60, né, que passam caminhões bem mais pesados. Aqui no Brasil, também, como eu já comentei, foi feito esse teste com a circulação dos veículos atuais, incluindo esses novos caminhões, bitrens, etc., né, e verificou que a classe 45 ainda atende perfeitamente, né, a essas situações atuais. Ok? Então é esse o nosso veículo, tá, de projeto. Agora vamos examinar mais de perto aqui como que é a geometria interna, né, desse veículo aqui, que é o veículo de projeto. Então nós vamos ter para a classe 45 e 30, tá? O veículo tem 3 eixos, como vocês estão vendo aqui, portanto vai ter 6 rodas, né? Nós vamos ter 6 rodas. Essas rodas estão afastadas longitudinalmente de 1,50 m, que é a distância entre eixos, né? E tem mais 1,50 m até a frente e mais 1,50 m para trás, fechando 6 metros, né? Que é o comprimento do veículo. Na direção transversal, nós vamos ter 3 metros de largura, sendo 2 metros a distância entre eixos, né? Aliás, a distância entre rodas de um mesmo eixo, né? E fica mais 50 centímetros para cá até a borda do veículo e mais 50 centímetros para cá até a borda do veículo, fechando os 3 metros de comprimento, de largura, melhor dizendo, né? Do veículo. O veículo tem esse retângulo aqui, né? De 6 por 3. Ok? E o peso das rodas, pessoal, nesse caso da classe 45 e da classe 30, vai ser igual.
Então, se é 450 kN, vai dividir pelas 6 rodas, vai dar um peso por roda de 75 kN. Já a classe 30, né, que seria 300 kN, divide por 6, vai dar 50 kN por cada roda, tá? É o peso de cada roda aqui. Essas rodas também, pessoal, elas vão ter uma largurazinha de contato, tá? Que vai ser importante para o cálculo da laje, né? Porque ela não se distribui pontualmente, né? Ela se distribui numa área que na verdade não é bem essa que está representada aqui nesse desenho, é na verdade a projeção da roda, né? Mas a área de contato, ela vai ter 20 centímetros de largura, tá? Ela vai ser, na verdade, um retângulozinho aqui. Deixa eu tentar desenhar ele aqui, tá? Ele vai ser um retângulo bem menor aqui, tá? Que vai ter exatamente, olha só, ele vai ter 20 centímetros na direção longitudinal e vai ter um B1 aqui no sentido transversal, tá? Isso vai ter importância depois, quando a gente for ver mais lá na frente, no cálculo da nossa laje. Então, na direção longitudinal vai ser sempre 20 centímetros, né? Isso aqui o que é, então? É a área de contato do pneu com o pavimento, tá? Então, é 20 centímetros na direção longitudinal e uma distância B1 que vai aparecer tabelado na sequência. Bom, o veículo da classe 12, ele é diferente, tá? Ele não tem mais 3 eixos, ele vai ter só 2 eixos. E nós vamos ver que a parte traseira vai pegar uma carga maior do que a parte dianteira, tá? Então aqui os eixos estão afastados de 3 metros, 1,5 metro, mais 1,5 metro para cada lado, 2 metros aqui, tá? Entre os eixos, né? E nós teríamos aqui então a disposição das rodas com as suas larguras, ok? Bom, a próxima tabela que tem na norma é exatamente a tabela que vai dar os valores agora para as características, né, dos veículos tipo 45, tipo 30 e tipo 12. Vamos ver aqui na classe 45. Então vamos lá, tem quantidade de eixos, 3, né? Peso total do veículo, 450 kN. Peso total de cada roda dianteira, traseira e intermediária, como eu já tinha falado, 75 kN, que é 450 dividido por 6. Depois, largura B1 de contato de cada roda dianteira, de cada roda traseira e de cada roda intermediária. É 50 centímetros, que é o B1. O B1, ó, é exatamente esse valorzinho aqui, né? B1, ó, tá? Essa largura aqui. A extensão na outra direção, a tabela vai dizer, né? Vai ser 20 centímetros. Ok? Então é 50 e a outra, ó, 20 centímetros. A área de contato vai ser exatamente 0,20 vezes B. Tá? 0,20 vezes 50 dá 0,10 metro quadrado, né? Que mais? Distância entre os eixos, 1,50 m, como a gente já tinha visto. Distância entre os centros de roda, 2 metros, né? Que é exatamente o que está cotado aqui nessa figura. Ok? Para a classe 30, vamos ter o que? A carga, já tínhamos dito, 50 kN por roda. Agora, a largura de 50 passa para 40, mas o comprimento da área de projeção continua 20, né? Então, 1,50 m e 2 a distância entre os eixos e a distância entre rodas de um mesmo eixo. No tipo 12, ó, vai ter uma diferençazinha aqui agora. A carga é 120 kN, né, para esse veículo aqui, 120 kN. Mas aí o que vai acontecer? Cada roda dianteira vai pesar 20 kN, né? E cada roda traseira vai pesar 40 kN. Então na frente tem 2 vezes 20, dá 40, com mais 2 vezes 40 dá 80, dá os 120, né? kN. Aí veja que aqui agora na classe 12 a roda traseira pesa mais. E também vai ter uma diferença da área de contato, né? Um é 0,20 a largura, né, da área de contato.
Uma é 0,20 e outra é 0,30, mas no comprimento continua 0,20 para todo mundo. Ok? Então essa tabela explica, dá mais detalhes, né, desse sistema aqui de carga. Ok? Aqui alguns textos então da norma, né, importantes, que diz o seguinte, ó: o veículo tipo, né, ele deve ser considerado sempre orientado na direção do tráfego. Então, isso é importante também. Na hora que a gente vai colocar esse veículo em cima do tabuleiro, a gente não pode colocar ele numa posição, por exemplo, fazendo uma curva em cima do tabuleiro, né, dando uma manobra em cima do tabuleiro. Então ele está sempre no sentido do tráfego, quer dizer, no sentido longitudinal da ponte ele tem aquela dimensão de 6 metros e na direção transversal 3 metros. Essa é uma hipótese, né, que também tem que ser respeitada na hora do posicionamento do veículo sobre a ponte. Então ele deve ser colocado sempre orientado sempre na direção do tráfego. Ele é colocado na posição mais desfavorável para o cálculo de cada elemento, como a gente já tinha comentado, não se considerando a porção do carregamento que provoque redução das solicitações. Então, se você põe um carregamento numa posição que está aliviando aquela coisa, então você tira aquela parte do carregamento, né? Aquela carga distribuída, então você tem liberdade de colocar ela da forma que você quiser, aquela carga P. Sempre procurando achar o maior esforço, né, na seção que você está analisando, para poder dimensioná-la corretamente, né? Porque é uma posição possível do veículo que você está colocando. Aqui então a gente vê uma figurinha, né, do tabuleiro. Está aqui o nosso veículo, né? E você vai fazê-lo caminhar pelo meio da ponte ou pela lateral aqui da ponte e descobrir, né, quais são os esforços máximos que estão aparecendo na longarina, na viga principal, né, na laje do tabuleiro, nas transversinas, né? Então esse é o problema, né, a ser resolvido, né? Posicionar essa carga móvel aqui de forma a achar os esforços máximos em cada parte, né, dos elementos estruturais aqui da nossa viga. Ok? Bom, uma outra coisa que precisa ser levada em conta quando a gente está falando de carga móvel é o chamado coeficiente de impacto vertical, tá? Por quê? Porque como a carga é móvel, ela está caminhando, né, sobre a estrutura, como a gente está vendo aqui, ela vai produzir vibração na estrutura, tá? Ela está mudando de posição ao longo do tempo, né? Então está fazendo a estrutura vibrar, o que caracteriza o chamado comportamento ou resposta dinâmica da estrutura, tá? Então, ela passando bem devagarinho, né, essa carga, ela quase não vai gerar vibração, né? E os esforços poderiam ser calculados, né, imaginando a carga parada em cada posição, faz o cálculo dos esforços, coloca a carga em outra posição e calcula os esforços, né, considerando que ela está parada, ou seja, fazendo uma análise estática. Mas não é isso que acontece, tá? A carga passa com uma certa velocidade, produzindo vibração na estrutura. E essa vibração faz com que os esforços calculados sejam maiores do que os esforços que você considerasse que a carga parada em cada uma das posições, que seria a análise estática. Então precisaria fazer uma análise dinâmica, que é um pouco mais complicada. Precisa levar em conta agora no equilíbrio, né, as forças de inércia geradas por essa aceleração ou vibração, né, que a gente está falando, da estrutura. Então, para fugir dessa análise mais complicada, que seria a análise dinâmica, que hoje também já é uma coisa mais, vamos dizer assim, mais acessível, né, em função dos programas de análise estrutural que incorporam análise dinâmica também, já seria possível, né, mas ainda para facilitar o projeto, né, facilitar a execução e não ter que adentrar, vamos dizer, numa análise dinâmica assim mais complicada, a norma permite que a gente faça a análise estática da estrutura, ou seja, considerando o veículo parado em cada posição que a gente queira analisar, tá? Mas aí no final a gente tem que multiplicar os esforços obtidos da carga móvel por um fator que é o chamado coeficiente de impacto vertical, justamente para considerar o efeito, tá, dessa vibração da estrutura, né, do efeito dinâmico na estrutura. Então esse coeficiente de impacto vertical, que é chamado de CIV, né, ele não é um coeficiente de majoração, tá? Não é um coeficiente de segurança.
É um coeficiente de correção da resposta estática em função do fato de que a estrutura vai ter uma resposta dinâmica e não uma resposta estática. Então isso foi uma das coisas que mudou, né, que foi implementada, né, na nova versão da 7188, né, em relação ao texto de 1984. Essa nova modificação é relativamente recente, eu acho que é de 2018, tá, que foi implementado então. Então o que é que diz com relação ao impacto vertical? A carga Q, tá, em kN e a carga distribuída Q em kN por metro quadrado, que são já o resultado, né? Porque as cargas originais, nós vimos aqui, são P maiúsculo, tá? Que é o peso da roda, e o P minúsculo é a carga de multidão. Então ele está dizendo que a gente deve majorar as cargas, né, desse coeficiente de impacto, né, para levar em conta então o efeito dinâmico. Então tem dois caminhos aí, pessoal. Como a gente vai fazer uma análise estática, tanto faz, aliás, vamos fazer uma análise estática admitindo que a estrutura tem um comportamento elástico linear, então tanto faz a gente multiplicar a carga por esse coeficiente de impacto, como deixar para multiplicar depois apenas os esforços, né, que já é o resultado da análise. Porque se aumentar a carga, os esforços aumentam na mesma proporção, né? Por quê? Porque estamos imaginando um comportamento elástico linear. Tá certo? Mas a norma então adota aumentar a carga, porque pode ser que o projetista esteja analisando uma estrutura que não tenha comportamento linear, né? Ele teria que levar em conta o comportamento não linear da estrutura e, portanto, a majoração deve acontecer na própria carga. Então ele diz o seguinte, ó, que você deve ser considerada uma carga Q e uma Q maiúscula, né, em kN, e uma carga distribuída Q em kN por metro quadrado são os valores da carga vertical móvel aplicados no nível do pavimento, iguais aos valores característicos majorados pelos. Aí ele dá os coeficientes. O C e V, que é o coeficiente de impacto vertical, um coeficiente do número de faixas, que ele está chamando de CNF, coeficiente de número de faixas, né? Que é para levar em conta o fato da ponte ter várias faixas, né? E curiosamente você vai pensar, se tem mais faixas, né? Deve aumentar esse coeficiente, né? Porque pode ter mais caminhões ali, engarrafados, etc. É justamente o contrário, né? Porque quando eu tenho mais faixas, eu vou distribuir melhor. Então vocês vão ver que esse coeficiente de número de faixas, ele faz, com o número de faixas for maior do que 2, ele vai diminuir o valor da carga. E finalmente aparece aqui nessa norma nova um chamado coeficiente de impacto adicional, que ele só deve ser aplicado para algumas regiões da ponte, né? Isso é um assunto novo, é um coeficiente novo que também foi introduzido em função da verificação de patologias, né, na nossa malha rodoviária, patologia das pontes da nossa malha rodoviária aqui no Brasil, né, sobretudo nas extremidades das pontes, né, no ponto de entrada, né, da saída do pavimento para a ponte, que dá um impacto, né, da entrada na ponte, onde tem juntas, né. Então nessas regiões resolveu-se aumentar essa carga, né, para quando a carga estiver nessa região, ela deve ter um valor maior, justamente para tentar colocar uma estrutura mais reforçada naquela região, para evitar essas patologias. Eu não sei se isso é uma boa política e tal, mas foi uma coisa que foi colocado aí, né? Então tá em vigência, né? Portanto, a carga a ser considerada no projeto tem que ser aquela carga P que está naquela tabela que a gente mostrou, multiplicada por esses três coeficientes aqui, CIV, CNF e CIA, tá? Tanto majora a carga P, como majora aquela carga P de multidão, tá? Bom, a fórmula que dá o CIV, que é o coeficiente de impacto vertical, ela diz o seguinte, ó, ela vale 1,35, menor do que 10 metros, e o CIV tem essa fórmula, que é 1 mais 1,06 vezes 20 dividido por LIV mais 50, para estruturas com vão entre 10 metros e 200 metros. Tá? Então essa é a expressão que seria validada nesse intervalo aqui de 10 para 200 metros. Quem é o LIV? O LIV é o vão em metros para o cálculo de CIV conforme o tipo da estrutura. Então o LV igual a L para a estrutura
de vão isostático, que é o próprio L da estrutura. É a média aritmética dos vãos no caso de vãos contínuos. Se eu tiver vários vãos, né, eu posso tirar uma média aritmética para ter um único coeficiente de impacto para a ponte. E o LV é o comprimento do próprio balanço se eu tiver a estrutura em balanço. Então, se a carga estiver no balanço, ela tem que ser multiplicada pelo coeficiente de impacto relativo àquele balanço. E ela é sempre o vão em metros, né? E aqui, pessoal, a gente tem, para a gente ter uma ideia, né, do valor desse coeficiente de impacto, nós vamos ter, numa curva verde, que é a que nós vamos usar mais, o coeficiente de impacto para uma situação de duas faixas, né? Sim, o número de faixas, vamos ver aqui. Então, CNF, está aqui. CNF é o coeficiente de número de faixas. Ele vale essa expressão aqui, né? Então, se a gente tiver duas faixas, ele vai valer 1, né? E esse coeficiente também não pode ser menor do que 0,9. Então, N é o número inteiro de faixas de tráfego rodoviário a serem carregadas sobre o tabuleiro transversalmente contínuo. Acostamentos e faixas de segurança não são faixas de tráfego da rodovia. Então, é onde o veículo pode andar. Tá? Esse coeficiente não se aplica para o dimensionamento de elementos estruturais transversais ao sentido do tráfego, as lajes e as transversinas. Vai ser usado apenas para os elementos longitudinais, né, que seriam as longarinas. Né? E finalmente vem esse coeficiente de impacto adicional, né? Foi assim que chamou, coeficiente de impacto adicional, né? O CIA, que ele diz o seguinte, ó: os esforços de cargas móveis verticais definidos nesse item devem ser majorados na região das juntas estruturais e extremidades da obra, aquilo que eu comentei, né? Que são essas regiões que têm apresentado mais patologia. Então, todas as seções dos elementos estruturais a uma distância horizontal normal à junta, né, ou à extremidade, inferior a 5 metros para cada lado da junta ou descontinuidade estrutural, devem ser dimensionadas com os esforços das cargas móveis majorados pelo coeficiente de impacto adicional definido abaixo. Então, aumenta 25% para obras em concreto ou mistas e 1,15% para obras em aço. Certo? Então, tem esses aumentos aqui para o dimensionamento dos elementos que estão nessa região aqui. Tá? Bom, então aqui você vê o coeficiente total nesse gráfico aqui, que seria, vamos imaginar um CNF, uma região que não tenha CIA, né? Que seja CIA seja igual a 1, então o produto ficaria só CIV mais CNF. Então só está variando o CIV, né? Aí nós fizemos aqui um gráfico para o número de faixa igual a 2, número de faixa igual a 3, número de faixa igual a 4. Então percebam que aqui, se o número de faixa cresce, o CNF diminui. Tá? Mas não pode ser menor, né, do que 0,9. Bom, então está aqui o gráfico. Ó. Esse gráfico verde é o gráfico que a gente usa mais, né, do CIV multiplicado pelo número de faixas, considerando duas faixas. Em duas faixas, o CNF vale 1, como a gente já viu. Tá certo? Então veja aqui, ó. Esse é o gráfico, vou botar um pouquinho maior aqui, né? Um gráfico que me dá o coeficiente de impacto. Então você vê que ele vai crescendo, o vão vai diminuindo, né? Nessa expressão aqui, o vão diminuindo, eu vou aumentando, né? O coeficiente de impacto, até chegar ao valor de 1,35, né? Porque até 10 metros ele vale 1,35, que é essa situação. Tá certo? Então, por exemplo, aqui numa ponte, né? Você vê que pode ter coeficiente de impacto, né? Até menor do que 1, né? Como a gente está vendo aqui, tá? Aqui seria o 1, né? Então, como ele está dizendo que vale até 200, se eu tiver numa situação com 4 faixas, que é esse diagrama, eu posso ter, por exemplo, a partir de 135 metros, o coeficiente já seria menor do que 1, né? Coeficiente de impacto. Bom, mas vamos ver aqui então. Então, por exemplo, numa ponte de 60 metros de vão, nós teríamos um coeficiente de impacto da ordem de 1,20 e tal, etc.
né? Mais ou menos, ok? Bom, aqui também foi feita uma comparação, pessoal, que como esse coeficiente é novo, apareceu em 2013, né? E vocês podem ver também durante muitos anos, né? O coeficiente de impacto usado nos projetos era dado por essa expressão aqui, né? Onde L é o mesmo significado aqui do LV, né? Dessa expressão, que é o vão da estrutura. Então era usada essa fórmula 1,4 menos 0,207L maior ou igual a 1. Essa era a fórmula do coeficiente de impacto da norma de 84. Então nós colocamos ela aqui em vermelho, ó. Tá? Vermelho, né? Então veja bem, ó. Veja que há uma coisa aqui interessante, né? Que elas aqui vêm mais ou menos parecida, mas depois que eu estou tratando da novo coeficiente de impacto com duas faixas, que é a verde, né? E a vermelhinha aqui, que é a antiga, né? De 84, quer dizer, pontes calculadas até 2013, né? Não é tão distante assim. Então vejam que o novo coeficiente de impacto, considerando apenas duas faixas, é maior do que o coeficiente de impacto que se usava anteriormente, chegando a um extremo máximo mais ou menos em torno de pontes com vão de 60 metros, né? Que são pontes assim mais raras, né? As pontes normais vão estar com vão nessa faixa aqui de 10 até 30 metros, né? Por aí, então a diferença não é tão significativa. Vamos pegar uma ponte com vão de 25 metros aqui, ou 20 metros, né? Pela norma antiga, o coeficiente de impacto era 1,27, mais ou menos, vamos dizer, e agora está 1,30, né? Então não é tão significativa a diferença. A diferença maior está aqui próximo das pontes com 60 metros de vão, né? Que pela norma de 84, esse coeficiente já era 1, portanto não teria majoração em uma, e pela norma atual está 1,20, né? Está 1,20, tá? Então, o que acontece? Quer dizer, as pontes antigas estariam condenadas? Não, né? Elas foram calculadas para o que estava em vigência, né? na época, né? Então, adotou-se esse novo parâmetro aqui de coeficiente de impacto e deve ser, a partir de então, deve ser validado. Não implica necessariamente que as pontes devam ser reforçadas, né? Então, a norma não fez essa indicação. Ok? Então você tem aqui a nova variação desse coeficiente de impacto. Ok? Pois bem, então nós vamos depois então aplicar isso, né? Quando a gente for, estamos apenas aqui mostrando, né, como que é a geometria, né, do nosso veículo, tá certo? A ser considerado, e sempre lembrando, né, que a gente considera um único veículo caminhando em cima do tabuleiro, né? E isso já foi demonstrado que é suficiente, né, para cobrir, né, todas as situações reais de tráfego, né, que existentes ainda hoje no Brasil. Ok? Bom, então agora, pessoal, nós vamos ver as pontes ferroviárias, tá? Os trens. Carga móvel ferroviária já é um assunto de uma norma diferente, que é a NBR 7189, cujo texto também está lá disponível para vocês baixarem no site do DSCC. Tá? Então vamos lá, o que é que diz a 7189, né? Para sobrecargas ferroviárias, a gente recorre aqui nesse textozinho que a gente pegou, não está correto, é 7189, tá? Cargas móveis para o projeto estrutural de obras ferroviárias. Então essa norma estabelece 4 classes de trens tipo que são relacionadas a seguir. Então uma outra curiosidade, tá? Essa palavra trens tipo, ela é uma palavra genérica, tá? Quando a gente fala qual é o trem tipo da ponte, não significa dizer que a ponte é uma ponte ferroviária. A gente pode aplicar também o termo trem tipo, tá? Para a carga móvel da ponte, tá? Da ponte rodoviária, que seria essa daqui, ok? Então, esse termo trem tipo é um termo genérico, tá? Então, pode ser usado tanto para a carga móvel da ponte rodoviária, como também para carga móvel da ponte ferroviária. Bom, vamos ver então quais são as classes agora, né, das pontes ferroviárias. Então nós vamos ter um TB 360, a classe TB 360, que significa trem tipo, TB é trem tipo brasileiro, tá? 360, que é utilizado
para o projeto, né, de ferrovia sujeita a transporte de minério de ferro ou outros carregamentos equivalentes. Então é o trem mais pesado considerado aqui no Brasil. O que significa esse 360? Significa que cada eixo da locomotiva vai pesar 360 kN. Cada eixo da locomotiva, né? Você imagine que nós temos, nós vamos ver que a locomotiva vai ter 4 eixos, né? Então a carga total vai ser muito mais pesada, né, do que a carga de um veículo rodoviário, né? Porque só a locomotiva, né, nós já teríamos o peso da locomotiva, quanto que seria, né? Seria 360, por exemplo, né, vezes 4 eixos que a gente tem aqui, ó, já daria 1440 kN, tá? Ao passo que o veículo mais pesado rodoviário, quanto que é a classe 45, né? 450 kN. A gente divide aqui por 450, então a locomotiva pesa 3 vezes mais, né? Só a locomotiva, né? Bom, depois você tem o TB 270, que é usado para as ferrovias sujeitas a transporte de carga geral, tá? Então isso é os trens utilizados, né, nas nossas ferrovias aqui, tá? O específico aqui de minério de ferro, né, a ferrovia dos Carajás, por exemplo, né, a ferrovia do Aço lá em Minas, todas essas ferrovias são calculadas, né, as pontes calculadas para o TB 360. Depois aparece na norma um TB 240, né, um pouco mais leve, que é para ser adotado somente na verificação da estabilidade de projeto de reforço de obras existentes. Mas tem muitas obras no Brasil, né, antigas, pontes ferroviárias metálicas, ainda feitas pelos ingleses, né? Então seria muito caro, às vezes, você reforçar a estrutura para um TB 270 ou para um TB 360. Se for para um TB 360, a maioria dos casos, às vezes, talvez seja mais recomendável fazer uma ponte nova, né, do que aproveitar aquela ponte existente. Então, às vezes, para não encarecer demais, se você quer usar para uma rodovia, uma ferrovia de tráfego geral, de carga geral, não precisa elevá-la até o 270, pode trabalhar com 240, tá? Então você reforçaria para ela suportar um TB 240. E finalmente existe a última categoria aqui, que é o TB 170, que ele é utilizado, que é o de transporte de passageiros em regiões metropolitanas ou suburbanas, que é o nosso ponte, é a nossa carga móvel ferroviária do metrô, né? Então seria a carga metroviária, né? Como a gente chama. O peso significa dizer que a locomotiva do metrô ela vai ter 4 eixos, né? Cada um deles pesando 170 kN. Tá? Então bem menor aqui do que o TB 360, né? Que é uma locomotiva que vai puxar um trem de minério, tá? Bom, como o trem, né, diferentemente da carga rodoviária, ele vai seguir sempre na linha, sempre na mesma posição, a gente pode fazer o desenho dele de forma linear aqui, né? Embora sabendo, né, que vai ter uma figurinha aqui depois, né, que ele vai atuar nos 2 trilhos, né? Nos 2 trilhos, tá? Então vai ter uma carga atuando aqui e uma carga atuando aqui, né? Então o que a gente está colocando aqui é já o valor, né, total das 2 cargas. Então nós vamos ter uma locomotiva, e aí também da forma igual com o veículo, né? A gente considera uma única locomotiva na composição, embora a gente saiba, né, que na linha férrea muitas vezes um trem pode estar sendo puxado por 2 locomotivas, mas para efeito de projeto, né, isso não é considerado, tá? Considera-se apenas uma única locomotiva com 4 eixos. E esses eixos, pessoal, vão estar afastados aqui por essas dimensões aqui, ó. Aliás, B, C e B, né? E essas cargas laterais aqui distribuídas são exatamente o que? Os nossos vagões, né? Os vagões
que vão estar carregados então com a carga de transporte. Pode ser passageiro, né? Pode ser minério de ferro, no caso do TB360, ou carga geral, né? No caso do TB270. Tá? Agora uma coisa curiosa aqui, né? Nós vamos ter vagão com carga cheia, vagão cheio, que é o carga Q, tá? E o vagão vazio ou descarregado, que é a carga Q', só o peso normal do vagão, tá? São vagões carregados e descarregados, tá? Mas por que vai interessar, né, o peso apenas do vagão descarregado? Isso aí é o seguinte, tá? Porque como a gente vai estar atrás de posicionar, né, da mesma forma como a gente falou lá para a carga móvel rodoviária, nós vamos estar interessados em posicionar essa composição aqui, tá? Num trecho, na estrutura, de forma a achar a posição mais desfavorável, tá? A gente vai ter situação em que eu tenho um trecho, por exemplo, numa ponte com 3 vãos, tá? Vamos imaginar assim. Então eu posiciono ela como, se eu quero achar isso, talvez a gente tenha aqui uma figurinha, tá? Na parte aqui de linhas de influência, que eu acho que pode ajudar aqui, tá? Vamos ver a gente a entender isso aqui. Vamos ver se a gente vê aqui, linha de influência de estrutura de vigas contínuas, tá? O que pode, aqui está no caso de apenas 2 vãos. O interessante era que tivesse 3 vãos, tá? Mas talvez a gente possa imaginar o seguinte, ó, vamos imaginar que eu esteja interessado no momento fletor máximo no meio desse vão aqui, tá? Então eu sei que quando a carga estiver nesse vão, ela vai dar momento positivo. Portanto, colocar a carga aqui está certo, né? Porque vai aumentar o meu momento positivo. Colocar a carga nesse vão não vai dar certo. Por quê? Porque quando a carga está nesse vão, essa linha de influência está informando que está dando momento negativo lá, portanto eu estaria aliviando a minha seção S. Se eu construísse um terceiro vão, que não está apresentado aqui, essa linha de influência, pessoal, ela descia e ia aparecer de novo uma situação positiva, indicando que se eu carregar o terceiro vão, eu vou dar momento positivo aqui também. Então eu teria que carregar o terceiro vão, que seria uma situação em que aumentaria o meu momento positivo, tá? Então se eu estou com uma carga rodoviária, eu posso colocar o veículo aqui e a carga de multidão também aqui, deixar esse vão vazio e carregar com a carga de multidão o terceiro vão, né? Porque o veículo eu só posso colocar uma vez. Então põe o veículo aqui no meio desse vão, a carga distribuída que ainda couber aqui e mais a carga distribuída no terceiro vão, ou seja, ocupando só as regiões que dão um momento positivo no vão. Agora, se eu estou com um trem, né, ferroviário, eu não posso ter um trem em que eu tenha a locomotiva aqui, vagões aqui, nada, nenhuma carga nesse vão e vagões lá do outro lado, porque não é possível ter um trem assim, né? Então uma parte do trem, uma corda e o resto do trem aqui. O trem tem que seguir sempre junto. Então se eu quiser colocar a locomotiva aqui, alguns vagões, e quiser colocar vagão do outro lado aqui, eu tenho que colocar vagão aqui também nesse vão. Mas ao colocar vagão nesse vão, eu estou aliviando aqui. Então, se eu quiser colocar vagão aqui, eu vou colocar que tipo de vagão? Para minimizar o alívio, eu vou colocar o vagão vazio. Tá? Então, se eu quiser considerar vagão cheio no terceiro vão, eu preciso colocar vagão aqui, mas aí eu vou colocar vagão vazio. Tá? Vagão vazio aqui, vagão cheio aqui com locomotiva e vagão cheio lá no terceiro vão. Tá certo, pessoal? Então é por isso que aqui na carga, na nossa carga ferroviária, aparece a história do peso, né, do vagão vazio. Justamente quando você tem que fazer aquelas considerações. Tá certo? Bom, e aqui então vem só uma tabelinha mostrando quem é o peso então de cada eixo, né?
No TB 360, então cada eixo da locomotiva pesa 360 kN, o vagão cheio 120 kN e o vagão vazio 20 kN. Quem é o A, o B e o C? Tá aqui, o A é 1 metro, o B é 2 metros e o C é 2 metros, tá? Também. Então com isso você constrói a geometria aqui da sua locomotiva, tá? E do seu vagão, tá? Aliás, o vagão tem comprimento, né, indefinido, né? Que é você que vai definir a extensão, né, do trem de forma a dar o carregamento mais desfavorável. Ok? No TB 270 também estão dadas as mesmas informações. E aqui tem uma informação curiosa, né, para a locomotiva do trem de metrô, tá? Então você vê que ele tem um A de 11 metros, que é essa distância aqui, entre o primeiro eixo até o eixo de vagões, e mais 11 metros aqui para o outro lado. E aqui o B é 2,50 e o C é 5 metros, tá? Então essa tem essa peculiaridade aqui, né? A distribuição dos eixos da locomotiva do trem tipo do TB do TB 170, né? Que é o trem ferroviário, metroviário, né? Então aqui você vê a situação, aqui a locomotiva, né? Do TB 360, por exemplo, né? São 4 eixos de 360 e mais os vagões aqui de 120, né? kN seria o vagão cheio, né? O vagão cheio. Aqui você vê que você tem na superestrutura aqui do pavimento, né? Você vai ter os trilhos, o dormente, né? Que pode ser de madeira ou de concreto, e o lastro, né? Que distribui aqui para base e subbase, distribuindo aqui essa carga, né? Numa região aqui de 3 metros. Isso para o dimensionamento aqui de uma laje ou da base, né? No caso aqui da pavimentação. Ok? Então é essa a situação que a gente tem. Quando chega na ponte, né? A gente tem normalmente essa situação aqui, né? As pontes são mais estreitas, né? As pontes de uma linha singela, né? Por exemplo, vai dar em torno de 5,85 a 6 metros de largura, né? Esse é um desenho típico, por exemplo, das pontes que foram utilizadas aqui na Transnordestina, né? Por exemplo. Então você tem aqui uma ponte com vigas pré-moldadas, né? Ponte de seção tipo I, a laje do tabuleiro, né? Concretagem aqui da laje do tabuleiro, o lastro, normalmente um lastro de brita com dormentes. E aqui você tem a bitola mais usual hoje de 1,60 m, e aqui ainda, nesse caso, foi concebida ainda a bitola de 1 metro, tá? A passagem também da bitola antiga de 1 metro, então tem 1,60 m. Então, normalmente o que se considera é que vem metade da carga para cada uma dessas vigas aqui, né? A carga móvel. Então, se é 360, o peso do eixo, né? Vem uma carga de 180 para cá e uma carga de 180 para cada trilho, portanto uma carga de 180 vai como uma distribuição simétrica aqui, né, para cada uma das longarinas aqui. Tá certo? Nas pontes ferroviárias, pessoal, também se utiliza o coeficiente de impacto, tá? Então nessa norma brasileira, que é a 7189, a expressão que dá o C e V da ponte ferroviária é essa aqui, 0,001, né? Que multiplica 1.600 menos 60 raiz de L, L é o vão também, mais 2,25 L, sempre maior ou igual a 1,20 esse resultado aqui. Tá? Então não se deve considerar um coeficiente de impacto menor do que 1,20 nas pontes ferroviárias. Ok? Então é isso. Então essa é a geometria, né? Da nossa carga móvel considerada, né, pelas normas brasileiras, ok? Então é isso que a gente tinha que apresentar nesse vídeo aqui.